Bom, bora começar. Eita! Vamos falar sobre Bitcoin, galera. Hoje aí foi um tema que vocês pediram bastante. Oi, Tami. Oi, Melissa. Começar a live agora, que daqui a pouco tem coisa pra fazer. E começar a falar um pouquinho sobre o Bitcoin. Contar um pouco, né, da história do Bitcoin para vocês, do criador e o que se passa, né, qual que é a história por trás do Bitcoin. Então, bora começar. Bom, o que é o Bitcoin, né, em primeiro lugar? O Bitcoin é um dinheiro eletrônico, pessoal. É uma moeda descentralizada, livre de qualquer governo aí. E ele foi criado por uma tecnologia, um tipo de tecnologia digital chamada blockchain, que é basicamente uma cadeia de códigos e informações que estão aí associadas a um número, um código financeiro, por assim dizer, né? E é basicamente isso o Bitcoin. E ele é uma forma de dinheiro, nada mais, nada menos. E da onde surgiu, né, o Bitcoin? Como é que veio aí a história do Bitcoin? Bom, galera, o Bitcoin ele surgiu aí em 2007 para 2018, mais ou menos nessa época, logo com a crise dos Estados Unidos do subprime. Essa foi uma crise muito conhecida, a crise de 2018 do subprime, que foi também conhecida a crise do mercado imobiliário americano aí, que foi criado um monte de hipoteca, tudo mais, e no final as pessoas não tinham como pagar e acabaram perdendo suas moradias. Foi uma das crises mais feias aí da história dos Estados Unidos e que atingiu o mundo inteiro em 2008. E veio por conta dessa crise que surgiu o Bitcoin, porque a maioria dos estados e da população, quer dizer, a maioria das pessoas, a população em geral, elas já não estavam mais acreditando no governo, tava tendo uma descrença muito forte no estado e no controle aí econômico e financeiro da moeda, que era o dólar. E a partir dessa crise, o fundador dela, que é o Satoshi Nakamoto, lançou no mercado para facilitar essas transações e ser tipo uma moeda universal. É basicamente isso. E foi essa história do Bitcoin, assim, como ela surgiu e tudo mais. E ela é uma moeda descentralizada e nenhum governo consegue controlar ela, porque ela não é de ninguém, basicamente. Ela é uma moeda anônima que você não consegue rastrear e basicamente é isso. E beleza, quanto vale um Bitcoin hoje, né? Uma curiosidade aí. Hoje um Bitcoin tá valendo 327 mil reais. Aproximadamente aí 50 mil, quase 60 mil dólares, 56 mil dólares, mais ou menos. E talvez um pouco mais, um pouco menos, porque hoje o dólar tá quase 6. Então pra gente é mais ou menos essa média aí. A noção é de 327 mil reais, um Bitcoin. Mas você pode comprar microfrações, coisas bem pequenininhas de moeda. Você não precisa comprar um Bitcoin de uma vez, não. E você tem duas formas hoje de comprar Bitcoin. E você pode armazenar isso de maneira offline, num pendrive, num HD e na nuvem, em cloud, né, que é online seria.
com um número de acesso e tudo mais da sua conta. E quais são essas duas maneiras, né, de você comprar aí o Bitcoin? Você pode comprar de uma forma chamada peer-to-peer ou P2P, que é peer-to-peer da sigla, que é quando você compra diretamente de uma pessoa. E aí, isso você tem que confiar na pessoa, tudo mais, que quando você for fazer a transação bancária, ela vai te enviar os bitcoins e etc. Que é um modo mais menos seguro de você adquirir esse bitcoin. E também você pode adquirir por meio de exchanges, que são as plataformas aí como as corretoras de criptomoedas. Que é um jeito mais seguro, e hoje eu separei 3 corretoras, 3 exchanges, 3 plataformas que você pode adquirir os seus bitcoins, que é na Binance, no mercado Bitcoin ou na Foxbit. Eu ouvi muita gente falando sobre o mercado Bitcoin e a Binance. Eu nunca usei, eu também já vi a Cointext, que eu já usei, mas eu não cheguei a nunca comprar nada por ela. Mas as recomendações que eu vi, que são as melhores plataformas e tudo, são a Binance e o mercado Bitcoin. Agora, falando um pouquinho sobre onde você pode buscar muita informação boa e confiável de um cara, vou falar assim, que ele é o mestre do Bitcoin aqui no Brasil, que é o Fernando Ulrich, ou Ulrich, não sei como você prefira falar. E ele é um cara, um expert aí do mercado que tá focado em Bitcoin. Ele é especialista em Bitcoin, criptoativos e moedas digitais. Muito legal. Ele, se não me engano, ele é doutorado ou mestrado ou tem MBA em alguma dessas áreas aí. E é um cara que estuda muito. É um cara que manja muito de Bitcoin. Então, se você vê o que ele tá falando, assim, é bem confiável. É uma coisa assim que o cara é autoridade nesse assunto. Muito legal, muito bacana. Ele tem um Insta, tem um canal dele no Face, no YouTube, tem o Face dele, que você pode acompanhar diversas coisas interessantes que ele fala sobre Bitcoin e outras moedas criptoativas pelo canal dele aqui, lá no caso. Também como é que funciona, né, o Bitcoin, a valorização, a desvalorização. Existe um número de impressão de Bitcoin, de impressão não é, né, de liberação de Bitcoin e tudo. Então, como eu falei antes, teve um problema aí da descrença em relação ao governo por parte da população, né? E o que ocorre? Quando você tem uma moeda e gera inflação ou desvalorização, o governo pode imprimir isso, que acaba tendo diversas consequências, né? Em relação a essa impressão de moedas. Oi, Igor, tudo bom? Bem-vinda. Estamos falando aqui um pouco sobre Bitcoin. E quando você... Opa, Delfine, tudo bom? Bem-vindo aí, gente. E quando o governo faz essa impressão desenfreada, tudo, acaba ocorrendo esse negócio de inflação, desvalorização da moeda. Então você precisa de mais papel para poder comprar a mesma coisa que você comprava antes. Então ocorre um aumento aí dos preços e tudo mais. E ao mesmo tempo você acaba perdendo o seu poder de compra com isso, né? Com essa inflação aí desenfreada. E por conta dessa crise do subprime lá de 2008 e essa descrença forte do Estado, das pessoas no Estado, né?
E o Bitcoin, ele veio com uma proposta diferente que ia ter um número finito de moedas. Ou seja, foram criados 21 milhões de Bitcoins e a moeda, ela se autorregula. Basicamente, ela obedece 100% à lei da oferta e da demanda, que quanto mais gente quer comprar, mais valiosa ela fica, e quanto menos gente quer comprar, mais barata ela fica, e assim por diante que ocorre a regulação do preço dela. Ela se autorregula. E dessa maneira, também ela é regulada e adquirida por meio de mineradores, que são pessoas, pode ser qualquer pessoa, que consegue decifrar códigos e equações muito complexas, matemáticas, para extrair Bitcoin e colocar aí de volta no mercado. Oi, Vitória. Para colocar aí no mercado. E qualquer pessoa pode ser um minerador, tudo só basta ter um computador super potente e conseguir decifrar aí. E esses mineradores que mandam na realidade para o mercado esses bitcoins que são adquiridos. E quando acabar os 21 milhões de bitcoins, acabou mesmo, já era, não tem mais como você minerar, e ela vai se autorregulando a partir daí. Bom, gente, vocês têm alguma dúvida? Como é que tá? Expliquei bastante coisa. Não sei o que mais vocês querem saber. Senão eu vou pra parte de notícias aí relacionadas ao Tesla. E pra mim, pra eu falar qual que vai ser o futuro. Pra mim, quais serão as vantagens, as desvantagens e o que está acontecendo com o Bitcoin hoje. Bom, nada nos comentários. Então, vamos falar um pouquinho aqui de uma notícia muito bombástica em relação ao Bitcoin. A primeira delas foi duas, na verdade, em relação ao Tesla. A primeira foi um tweet feito pelo Elon Musk falando que você agora poderia comprar os carros da Tesla com Bitcoin. Muito legal isso. Que ele está acreditando no potencial dessa moeda e ele quer aceitar diversas formas aí de pagamentos em sua companhia, em sua empresa. E ele postou esse tweetzinho. Oh meu Deus, tirei aqui, pera aí, gente. Esse tweet aqui, ó, falando que a Tesla vai aceitar o pagamento de carros em Bitcoin e que a tendência para ele é ser aceito Bitcoin em tudo aí no futuro. Inclusive, alguns anos atrás eu já estava vendo que alguns caixas eletrônicos na Europa, se não me engano era na Suécia, eles já estavam convertendo Bitcoin para moeda local. Aí que eu acredito que na Suécia é coroa sueca, coroa alguma coisa assim. Mas eu acredito que é uma moeda desse tipo. E a outra notícia bombástica, que em relação também ao Tesla, foi que ele comprou 1,5 bilhões de dólares, ou bilhão, né? Porque é 1 bilhão só, então 1 bilhão e meio de dólares
em Bitcoin. E em seguida ele tirou mais de 2,25 bilhões aí. Então de 1,25 ele ganhou mais ou menos 700 milhões de dólares em cima, que é o que ele planeja, né, aceitar aí o que ele falou logo logo antes, logo depois, né, na realidade, dele ter anunciado que a Tesla iria aceitar Bitcoin. E também há muita especulação por meio de Bitcoin. Na minha opinião, Bitcoin não é um investimento. Na realidade, ele é uma especulação, porque varia muito e você não tem na realidade uma rentabilidade, uma empresa com foco aí de crescimento e, e etc, né? Para você buscar lucros e rendimentos. É uma maneira de você diversificar sua carteira, porque você tem chance aí de ganhar bastante dinheiro e aproveitar, né, as altas para lucrar um pouquinho em cima. Inclusive, hoje no Brasil foi aprovado o primeiro fundo de investimentos em criptoativos. Muito, muito legal isso, muito interessante. Eu vi na Suno Notícias isso. E é isso, gente. Contei um pouquinho do Bitcoin para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês querem que eu grave depois um vídeo mais específico para falar sobre o Bitcoin, o que vocês me dizem? Estão gostando? Eu acho que eu falei tudo, gente. Bastante coisa, bastante notícia. Por onde você compra, a historinha do Bitcoin, as principais notícias, como ela é, como ela funciona. E jeitos aí de você. Ah, obrigado também. Como você compra ela, quanto você. No mercado. Gente, no mercado Bitcoin, você pode comprar a partir de R$ 50 um Bitcoin. Sempre prefiram comprar por meio de plataformas ou exchanges conhecidas aí, que são coisas mais garantidas, você não evita de tomar golpe e passar aborrecimentos desnecessários, tá? E conversando um pouquinho da história, por que o Bitcoin surgiu, como ele surgiu, quem é o seu criador, como ele funciona e algumas curiosidades aí, quanto ele vale e etc. Falamos um pouquinho de notícias e os criptoativos são as moedas do futuro. Inclusive o Japão hoje anunciou que vai instalar não. Vai colocar no mercado aí a sua criptomoeda como moeda nacional pelo Banco Central japonês. Foi muito legal essa notícia, eu achei diferente. E vamos ver aí quais são as novidades que aparecerão em relação ao Bitcoin. Então, gente, o Bitcoin foi uma oportunidade aí para fazer money, fazer grana. E, gente, muito obrigado para quem participou. Qualquer dúvida, respondi no chat, nos comentários. Essa live hoje foi bem mais curtinha. Sobre esse assunto aí dos bitcoins, do Bitcoin em geral, com uma notícia, falando mais um pouco de coisas gerais, algumas notícias, né? Por onde você compra, o valor do Bitcoin hoje, como ele funciona, a historinha e por que ele surgiu, né? Principalmente aí por que ele surgiu, é uma coisa muito legal, muito interessante. E se você quiser entender
o contexto principal sobre o Bitcoin, essa relação aí que aconteceu principalmente nos Estados Unidos e por que ele surgiu, essa descrença, essa crise. Assista o filme A Grande Aposta. É um filme muito bom. Ele foi lançado acho que em 2014, 2016. É com o cara que fez o Batman, Christian Bale. E eu acho que tem na Netflix. É um filme muito bom. E você... Ó, gente, tá na Amazon Prime, tá? Se você não tiver Prime, aí pode baixar pirata mesmo. Mas é muito bom esse filme, com os atores bem... O Brad Pitt também tá nesse filme, tá? Quem é fã do Brad Pitt aí. Também é The Big Short, conhecido também esse filme. Mas aí eu vou mostrar pra vocês, ó, só jogar assim, ó, A Grande Aposta, que vai aparecer aí. Tá dando pra ver? Tá. Bem legal. E você entende aí como foi todo o processo nos Estados Unidos da crise e como esses caras previram e ficaram bilionários e milionários com a crise. Então é bem interessante aí para você relacionar os dois. Então é isso, galera. Foi uma live mais curtinha, esperando mais perguntas, mas fico feliz também que você gostou. Agora você tá sabendo muito sobre Bitcoin, né? Uma verdadeira mestra do Bitcoin. E muito obrigado a todos que acompanharam. Um abração. E tamo junto, pessoal. Não se esqueçam que amanhã tem mais live. E hoje foi mais curtinho mesmo. Fechou? Um abraço e até mais.